assim, a sua função, a sua responsabilidade, infelizmente, né, os filhos, eles vão gerar dificuldades no trabalho, na igreja, na escola, em casa, aonde eles estiverem, porque os pais, eles não cumpriram ali com a sua responsabilidade. Então, irmãos, é importante hoje, né, você que é pai, cumprir a sua responsabilidade, a qual Deus ele designou, porque você é responsável pela vida que você gerou. Amém. E hoje, irmãos, os tempos, vivemos num contexto diferente de um tempo atrás, de 10, de 15, de 30 anos atrás. Os tempos mudaram. Antes, os pais, eles eram os provedores, né? Os homens, eles eram os provedores do sustento da família. Só que hoje nós vivemos num contexto diferente. Por quê? Porque as mães também, elas, devido ali a questão econômica, né? Elas também precisaram sair da sua casa e também trabalhar. Como também isso foi uma luta dos espaços das mulheres, para que elas também pudessem trabalhar, ganhar o seu salário. E com isso, irmão, gerou, né, de que agora o sustento, ele não vem só do homem, ele também vem da mulher. Isso significa, irmãos, que as atividades, elas precisam ser compartilhadas. As atividades domésticas, a educação do filho, ela precisa ser compartilhada com o conjunto. Tanto o pai como a mãe, eles devem dividir as tarefas para que um ou outro não fique sobrecarregados. Por isso, irmãos, hoje, quando nós chegamos em casa de algumas famílias, é normal ter um homem ali lavando uma louça, varrendo uma casa, lavando o banheiro, levando o filho para a escola, porque as tarefas, irmãos, de casa, elas foram divididas. É claro que existe ainda uma parcela muito grande de pais, né, que não ajudam as suas mulheres nos deveres ali de casa, também na educação dos filhos. E diante disso, irmãos, eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 6. Efésios, no capítulo 6, e versículo do 1 ao 4. Amém? Amém. Amém. Diz o seguinte: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Amém. Nesse relato aqui, irmãos, aqui eu vou falar primeiro das responsabilidades dos pais, e aqui no versículo 4, Paulo ele diz: e vós, pais, não provoquei a ira dos vossos filhos. E no tempo que Paulo escreveu, irmãos, esse versículo, essas palavras, esse livro, ele escreveu num contexto em que a nação que dominava o mundo era Roma. E os pais, esse termo aqui, irmãos, é para os pais, para os homens, nesse período de Paulo, o pai ele tinha o total direito de negar o filho. Ele tinha total direito de tornar ele um escravo. Ele tinha poder para isso. A lei era a favor. E Paulo escreveu aqui, irmãos, aconselhando eles nesse período, para que eles não provocassem os vossos filhos. E
essas palavras, irmãos, como também esse conceito, ele também chega a nós nos nossos dias, para que os pais não provoquem os seus filhos. E no contexto, irmãos, atrás, os pais eles entravam na educação dos filhos somente quando precisavam ter ali uma pegada mais firme. E aí, o que via pela frente, ele pegava para açoitar o filho. Um contexto não diferente do tempo a qual Paulo vivia. E isso foi vivido pelos nossos pais. Os nossos pais, eles apanharam de cordas, de palha de coqueiro. O que via ali pela frente, né, ele pegava como objeto para açoitar os filhos. Com isso, irmãos, o Estado ele teve que colocar uma lei para que os pais eles não batessem nos seus filhos, porque alguns já estavam maltratando. E com isso, irmãos, foi proibido usar esses objetos, né? Usar corda, usar palha de coqueiro, urtiga, malícia, né? Todos esses objetos, irmãos, que eram usados antes. Por quê? Porque os filhos, irmãos, eles, na maioria das vezes, eles cresciam com ódio nos seus corações, com rancor dos seus pais. E aí o Estado, irmãos, ele teve que colocar uma lei que fosse proibida bater nos seus filhos dessa forma. Agora, uma palmadinha, né? Isso não foi proibido. E hoje, irmãos, nós vivemos assim num contexto diferente. Como também esse conceito de Paulo, irmãos, ele se amplia a todas as formas de educação dos pais aos filhos, como também nos seus relacionamentos. E aqui, irmãos, Paulo diz para que não provoque seus filhos, e ele está dizendo para os pais atuais. Os pais atuais, irmãos, que não batem aos seus filhos com cordas, com cinturões, com palha de coqueiro, com urtiga. Ele diz aos pais, irmãos, nessa noite, para que não provoque seus filhos quando você pede algo para ele, a qual você não é exemplo, a qual você não faz. Porque isso não vai surtir efeito na vida do seu filho. Quando você pedir algo para o seu filho, você precisa ter essa atitude, ter esse comportamento já na sua vida, para que você seja o exemplo para o seu filho. Porque hoje, irmãos, as pessoas elas são convertidas, elas mudam as suas atitudes, os seus comportamentos, não é pelo nosso falar, mas é pelo exemplo. Isso foi mostrado até no estudo, porque estava se convertendo pessoas, não era simplesmente pelo falar, mas era pelo testemunho, era pelo exemplo. E hoje necessita de pais que sejam exemplo para os seus filhos. Necessitam de pais, irmãos, que adotem normas e limite para os seus filhos. Amém. Para que ele não fique como um barco no mar à deriva, que ele não tem rumo, não sabe em qual direção deve seguir. E quando o filho, irmãos, ele cresce sem normas, sem limite, sem educação, infelizmente, irmãos, ele vai ser como um barco à deriva. Ele pode estar fazendo qualquer comportamento errado para que as pessoas que estão do lado, que estão fora, né, elas conseguem assemelhar que isso é errado, esse comportamento é errado, mas o filho, por não ter tido essa educação no seu crescimento, para ele está de uma forma correta. Por isso que hoje nós temos visto uma sociedade, irmãos, que sofre com isso, onde jovens, né, adolescentes vão crescendo, irmãos, e vão crescendo não ouvindo ninguém, sendo dono dos seus próprios narizes e
impondo seus próprios limites e não os limites a qual é os limites corretos. Os pais, irmãos, também provocam seus filhos aí, irmãos, quando eles têm preferências, quando eles comparam seus filhos com os outros. E isso, irmãos, não é bom na educação dos seus filhos. E Paulo, irmãos, ele continua aconselhando aos pais no versículo 4, e o versículo continua dizendo que eles precisam criar na disciplina e na admoestação do Senhor. Essa palavra aqui, admoestação, irmãos, no grego, é um confronto verbal, é um bate-papo, é um diálogo com o seu filho. E hoje, irmãos, mais do que nunca, os pais eles precisam ter esse diálogo, esse bate-papo com os seus filhos. Seja no seu quarto, seja na mesa ali de jantar que vocês têm na sua casa, porque muitas vezes os filhos eles vivem realidades a qual os pais eles não sabem, e às vezes os filhos eles crescem, eles vão crescendo de uma forma assim amargurada, triste, com traumas, e os pais não percebem, e quando ele chega na fase adulta, ele se encontra assim no seu estado emocional baixo, a ponto de pensar assim em tirar a sua própria vida. Por isso que os pais hoje, irmãos, eles precisam estar atentos, eles precisam conversar com seus filhos, saber as suas lutas. Os pais, irmãos, eles precisam estar atentos, eles precisam acompanhar os seus filhos na escola. Não somente quando alguém distrata ele, quando uma professora, de modo assim, às vezes devido ao estresse, trata ele mal, mas tem um vínculo ali com a diretora da escola, tem um vínculo com a professora, e não somente quando tem uma reclamação, mas vá com o intuito de estar acompanhando o crescimento, estar acompanhando o comportamento dele na escola. E para que isso aconteça, irmãos, dedica tempo. Para que você eduque o seu filho, irmãos, existe a necessidade de você dedicar tempo. Então, existe a necessidade de você priorizar o seu filho, para que ele tenha tempo durante o seu dia, para que você converse com ele, para que você